Fala aí, rapaziada, agora sim. Começando mais uma gravação aqui para a Rádio Bicuda FM e para a Web Rádio Top Esportes. Agradecer muito, né, a você que está nos acompanhando. Bom, hoje a entrevista é com ele, meu Deus, no pique, Alex Miller, que inclusive já chegou aqui. Vamos convidar ele, né? Então você pode aí curtir, né, você seguir também a gente e também participar da nossa resenha, né? Da nossa conversa. E agora chega ele. Meu Deus! Alex! No pique! Cara, sensacional, cara. Tô muito feliz. Alex, boa noite. Boa noite. Cara, quero agradecer muito você ter aceitado o convite logo após ao programa, né? Que realmente estava sensacional com o PVC, que é uma enciclopédia. Mas, cara, é muito bom falar contigo, cara. Boa noite. Boa noite, Nilson. Uma alegria, eu fico muito feliz, né, quando as pessoas se lembram de mim, me convidam, né, é uma satisfação muito grande, Nilson, e acho que a gente tem que estar sempre à disposição, na medida do possível, quando a gente tem, né, a possibilidade de participar, de fazer as coisas. Eu acho que faz parte da nossa profissão, da nossa vida, a gente conversar com as pessoas, a gente contar nossas histórias, nossas experiências. E eu estou aqui ao seu dispor, Nilson. O que você quiser bater papo, os temas que você quiser abordar aí, tamo junto. Pô, sensacional, Alex. Cara, então assim, a nossa entrevista, a gente bate um papo e faz uma entrevista, mas a gente troca uma ideia, cara. Beleza. Principalmente do pessoal, e também procuramos fazer diferente de outras lives, né? Algumas coisas não tem muito onde escapar, mas outras eu acho que dá pra gente trocar uma ideia. E, Alex, eu não tenho como começar sem te perguntar onde surgiu, cara, essa vontade, né, esse desejo de ir para a área de jornalismo, né, e para a questão do jornalismo mesmo, cara. De onde que deu esse estalo? Olha, Nilson, na verdade, não sei se todo, se eu falar todo, parece que é isso mesmo, não posso determinar que foi assim para todo mundo, mas muitos jornalistas, principalmente que trabalham na área esportiva, num primeiro momento sonham em ser jogador de futebol, quando você é criança, quando você começa a gostar de futebol, né? Muita gente fala, pô, quero jogar bola, quero ser jogador de futebol profissional. Você escolhe um time, começa a torcer e a sofrer pelo time, e um dia você fala, pô, quero jogar no meu time, quero ser jogador. Quando chega um momento da sua vida que você percebe que não vai rolar, que não tem o dom para coisa, embora eu tenha feito muitos gols na minha carreira, mas na rua, na praça, a gente começa a pensar em outras alternativas, né? Até em árbitro de futebol eu pensei em ser. Caramba! Né? Tanto é que depois que eu já era jornalista, eu fiz o curso de arbitragem na Federação Paulista de Futebol, junto com outros árbitros que se formaram e que depois apitaram também, trabalharam, enfim. E à época, o diretor da escola de árbitros da federação, que era o Gustavo Caetano Rogério, quando acabou o curso, ele falou, você quer tentar ser árbitro? Quer ir pro pau, quer ir pra luta aí, quer tentar? Aí eu falei, cara, é uma tentação muito grande, viu? Luzia Begalha, Natália Ferrão, a galera que está entrando aqui participando também. Sensacional, um abraço pra galera. É uma tentação muito grande, mas eu confesso que naquele momento não dava para eu assumir esse risco, porque eu já estava trabalhando na Rádio Bandeirantes, já era repórter, já era jornalista. Se esse convite tivesse sido feito um pouquinho antes de eu começar a minha carreira, talvez eu topasse, né? Porque eu não teria ainda uma profissão, uma obrigação já, né, de trabalho. Mas quando eu vi que eu não ia ser jogador e árbitro de futebol, até hoje é assim, né? Não dá para você apostar na arbitragem como uma forma de sobrevivência, de uma profissão estável, depende muito, né, de você conseguir aí arrumar seu espaço e chegar a um nível top, né, e são pouquíssimos árbitros que conseguem chegar ao ponto de poderem razoavelmente viverem do futebol, né. Fala aí, Jorgeão, tá aí comigo, Jorge, lá de Santa Catarina. Aí eu pensei, cara, o tempo foi passando, entrando na adolescência, aí começa aquela coisa, né? Muita gente perguntando, questionando, e aí, o que você vai ser? Que faculdade você quer fazer? Você quer seguir uma profissão? Qual vai ser? E como o futebol fazia parte da minha vida, assim, desde o começo, né? Eu falei,
Cara, eu não sei, mas eu queria fazer alguma coisa relacionada a esporte, ao futebol, né? Que era a minha paixão, assim, quando criança. E de tanto ir em jogo de futebol, em estádio, né? Acompanhar os jogos. Chegou um momento que me despertou num determinado jogo ali que eu estava. Eu cruzei ali no acesso dos torcedores ali para o estádio. Era o mesmo acesso dos jornalistas também para entrarem no vestiário, no campo. Cara, eu cruzei com o Eli Coimbra, eu cruzei com repórteres que na minha época trabalhavam na TV, participavam das transmissões, e aí eu cumprimentei, tudo bem, não sei o quê, aí uma vez eu falei, pô, eu quero ser isso aí, cara. Acho que eu vou ser isso aí, eu vou trabalhar para ser isso aí. Mas eu era moleque, criança ainda, né? Mas aquilo lá acho que despertou em mim a vontade e eu acabei não abrindo nem espaço para pensar em outras alternativas. Eu tentei acabar o colégio, o ensino médio, enfim, para depois buscar uma faculdade de jornalismo e aí começar a minha carreira efetivamente, como acabou acontecendo, graças a Deus, né? E você começou, né, no rádio, né? Que eu acho que é a maior escola que existe, né, cara? E Sem você dúvida. começou num veículo que é muito famoso, que é a Rádio Trianon, né? Que é uma rádio tradicionalíssima aí em São Paulo, né? É uma rádio tradicional, uma rádio antiga. E um detalhe legal é que na época que eu comecei na Rádio Trianon, foi em 1996, existia ali um projeto que contava com a direção de profissionais que haviam desbravado no radiojornalismo paulista muitas coisas que entraram para a história e que existem até hoje, né? O diretor-geral da Rádio Trianon, em 96, era nada mais, nada menos do que o Fernando Vieira de Mello, que foi um dos grandes jornalistas desse país, nome de túnel importante aqui em São Paulo, justamente homenageado, reverenciado. E o Fernando Vieira de Mello era um gênio do jornalismo. Ele que criou aqui em São Paulo a prestação de serviço no rádio, aquela coisa de informação do trânsito, previsão do tempo, aquela coisa de você prestar serviços mesmo para a população, ajudar o povo a se locomover, a saber o que estava aberto, fechado, o que existia, enfim. Então, junto com o Fernando Vieira de Mello, outros grandes profissionais do jornalismo que até hoje ainda estão trabalhando, né, com muita maestria, o Cláudio Zaidan, que é, para mim, o maior comentarista do Brasil, falando de rádio. O Cláudio Zaidan trabalhava na Rádio Trianon comigo, eu cruzava com o Zaidan todos os dias. Outro que trabalhava na Trianon era Orlando Duarte, a enciclopédia Orlando Duarte, né? Manda um beijo aqui para Orlando Duarte. Assim, profissionais de altíssimo nível, sabe? Elvio Borelli, que era um grande repórter policial na época ali da Rádio Trianon, respeitabilíssimo. Antônio Delfiol, com uma voz maravilhosa, também fazia parte da direção da Rádio Trianon. Profissionais assim, de ponta mesmo, que começaram comigo ali naquela ocasião, naquela fase assim, que realmente me encheu de alegria, de orgulho participar daquele momento da Rádio Trianon. Só que depois de um ano, eu acabei saindo da Rádio Trianon. Houve uma crise econômica na época e a Trianon foi obrigada a cortar muito, né, desse seu projeto que existia de jornalismo, né? E como eu, nesse ano de Trianon, já tinha lá dentro demonstrado para todos que o meu negócio era esporte, que era futebol, naquele ano eu tinha que fazer de tudo. Eu trabalhava com polícia, com política, economia. Caramba, sério? Rodava? Naquela época, Nilson, existia muita função de rádio escuta. Os profissionais que começavam no rádio naquela época, quando não existia internet ainda, existia a função de rádio escuta, né? Eu fui registrado na minha carteira de trabalho na época como rádio escuta. Eu vi no histórico isso mesmo. Então a gente, o que era rádio escuta? A gente escutava outras emissoras para ficar antenado no que estava acontecendo nas outras rádios. Se houvesse alguma informação sendo dada importante em alguma outra rádio, eu imediatamente teria que passar para a Trianon, para o pessoal lá da redação da Trianon. Falaram na Rádio Bandeirantes isso, vocês têm isso aí? Não temos, legal. E aí eu tinha que ir lá buscar essa notícia, buscar essa informação. Então, era uma função muito legal. Eu tinha que checar também, ir atrás de outras notícias. Então eu ligava todos os dias
para todas as delegacias de polícia de São Paulo, para o Corpo de Bombeiros, para o Copom, para os hospitais. Teve alguma ocorrência importante, teve alguma coisa hoje que mereça destaque? Ligava para todas as polícias rodoviárias, a federal, a estadual, para as concessionárias, né, para a Dersa, Ecovias, Nova Dutra, ligava para todo mundo. Então, fazia parte do meu trabalho ali. Só que depois desse ano de Trianon, eu fui mandado embora junto com 2/3 da rádio, né? Praticamente fizeram uma limpeza ali muito grande. E eu fiquei, assim, muito triste, mas graças a Deus, poucos dias desempregado. Porque naquele momento na Trianon, o Cláudio Zaidan e o Orlando Duarte também já trabalhavam na Rádio Bandeirantes. E aí, quando eles já me conheciam desse ano, eu já tinha feito uma amizade com eles, eles já haviam me conhecido, acho que o suficiente para poderem fazer o que fizeram. O que eles fizeram? Eles foram lá para a direção da Rádio Bandeirantes, falaram que um garoto lá da Rádio Trianon, que acabou de sair, tem muito futuro, gostaria de ter uma chance, pelo menos, de vir aqui conhecer, conversar. E aí o Sérgio Cunha e o Alberto Luchetti, que eram os diretores da Rádio Bandeirantes, falaram, não, vem aqui, vai, manda ele vir aqui. Eu fui. E aí eu fiquei uns dias lá, fui ficando, até chegar o momento que o Sérgio Cunha, que era o diretor de esportes, falasse, eu estava dividindo essa situação de experiência com outro profissional, que era o Cristiano Blota, que é neto do Blota Júnior, né, um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro de todos os tempos. E aí o Sérgio Cunha me fechou na sala dele junto com o Cristiano Blota e falou, eu só tenho vaga para um aqui. Eu vou embora e vocês que se virem aí e depois me deem uma resposta. Aí o que a gente falou? Se tem vaga só para um e estamos nós dois aqui, vamos falar que os dois querem ficar e vamos rachar o que tiver aí. O importante agora não é nem ganhar, é entrar aqui, né? E aí acho que ele sabia que ia acontecer alguma coisa nesse sentido. Ele era muito engraçado, o Sérgio Cunha. Ele tinha essas tiradas, essas pegadinhas, essas coisas assim, né? Ele falou, a gente falou isso para ele, ele gostou da resposta. Tá bom, é isso que eu queria ouvir, não sei o quê. Vamos ficar, vamos trabalhar, vamos começar. Aí eu comecei, e graças a Deus comecei efetivamente no mundo do rádio esportivo, né? Comecei a trilhar a minha carreira. Isso foi no começo de 97, então estou até hoje no mundo esportivo, né, do jornalismo, mas comecei mesmo na minha profissão em 96, em fevereiro de 96, portanto há um pouco mais de 24 anos que eu estou na estrada aí, Nilson. Só isso, né? Pô, e é interessante, né, cara? Porque, assim, eu sou muito fã de rádio, Alex, e eu tenho uma admiração muito especial pelo rádio, né? E principalmente para as rádios de São Paulo, cara. Eu gosto muito do Rádio Paulista. Sério, eu gosto muito da Rádio Bandeirantes, né? E principalmente, assim, Jovem Pan, né, cara? Que tem grandes caras. E, para mim, tem ali, cara, 2 caras que eu respeito muito, né, no rádio, assim, que um é do Rio e o outro é de São Paulo. E o José Silvério, para mim, é um cara absurdo. Não sei se você chegou a trabalhar com o grande Zé Silvério, mas, cara, eu gosto muito do jeito de vocês de São Paulo de se comunicar, cara. Acho que vocês estão à frente. O rádio carioca ainda acho que está um pouco atrás. Não sei se é porque vocês ainda têm essa questão do trânsito, né? Muito paulista ligado no rádio durante o trânsito, enfim. Eu sou muito fã mesmo dessa característica paulista do rádio, Alex. Pô, Nilson, eu fico feliz aí com o seu registro aí, e sim, trabalhei muitos anos com o José Silvério na Rádio Bandeirantes, né? O Silvério saiu da Rádio Bandeirantes agora, esse ano, mas boa parte da minha trajetória na Bandeirantes foi com o Silvério como narrador, né? Então eu tive a honra de fazer reportagem de campo de inúmeros jogos com o Silvério narrando. Então era um cara que eu escutava quando eu era criança, que eu vibrava demais, né, ouvindo o Silvério na Jovem Pan na época. Para mim era o grande narrador assim, que eu acompanhava junto com os Osmar Santos, né, que eu adorava os Osmar Santos também, o Fiore Gilhote, uma lenda. Mas o Silvério, sei lá, cara, tinha um negócio assim que me cativava muito, e eu gostava da equipe da Jovem Pan, quando o Silvério era de lá, e o Milton Neves também, então eu gostava do terceiro tempo do Milton Neves, o Silvério narrando. Então,
eu me identificava muito com aquela equipe da Jovem Pan, embora escutasse muito também os outros e admirasse muito os outros, né? Às vezes eu revezava, ouvia o Maciel, ouvia os Osmar Santos, ouvia Oscar Ulisses um pouquinho depois, ouvia Fiore Gilhote, Antônio Edson, Reinaldo Costa, nossa, muitos ouvintes, né? Luiz Roberto ainda, Luiz Roberto Demussi, hoje narrador da TV Globo, era quase 30 anos, era narrador da Rádio Globo, Rádio Gazeta aqui em São Paulo, que tinham muitos profissionais de ponta, Pedro Luiz, gente do céu, muita gente boa. Se começar a falar aqui, a gente não para, né? Vai ter que ter 3 lives só falando o nome de gente boa. Então, Nilson, o Silvério, para mim, realmente foi uma bandeira e uma honra muito grande ter tido a oportunidade de trabalhar com o Silvério. E um dos momentos mais marcantes da minha carreira, como repórter principalmente, foi num jogo que eu trabalhei com o Silvério narrando, e eu como repórter, que foi um Palmeiras e São Paulo no Morumbi, aquele jogo em que o Alex, craque Alex, chapelou o zagueiro Emerson, chapelou o Rogério Ceni, entrou com bola e tudo no Morumbi, você lembra desse gol? Lembro, que golaço, cara. Então, foi um gol de placa, foi em 2002, né, pelo Rio-São Paulo, e o Silvério estava narrando e eu estava atrás daquele gol, né? Então o Silvério fez uma narração histórica daquele gol, que o próprio Silvério fala daquele lance, daquele gol, como um dos momentos também importantes da carreira dele. Então eu tive a honra de participar de um momento marcante para a vida do Silvério, que passou também a ser um momento marcante para a minha carreira, porque o Silvério faz uma obra de arte na narração daquele gol e, por fim, ele me chama para dar o detalhe do gol, atrás do gol, né? Então, ele só fala isso, tudo, né? Aquilo e me chama. Eu me lembro da frase, né? Um gol para encantar o mais frio torcedor, Alex Miller. E aí eu choro, eu falo também. Então, cara, é demais, né? E aquele jogo ainda foi o mais marcante para mim, porque a maioria das pessoas que me acompanha sabe que eu sou palmeirense. Sim. E eu era muito amigo já do Alex naquela ocasião, continuo sendo até hoje, mas já naquele ano de 2002 a gente já tinha uma amizade muito grande. Eu conheci o Alex quando ele chegou ao Palmeiras, em 98, 99, então ali a gente já se identificou muito pelo nome também, a gente sempre se tratou como Xará, falei Xará, e aí Xará, e a gente conversou muito, um cara muito inteligente, e aí naquele dia, lá naquele gol, né, um gol histórico para a carreira do Alex também, que ele fala que foi talvez o gol mais bonito e importante da vida dele, pelo menos bonito, sem dúvida. E depois do jogo ali, a gente entrevistando o Alex no campo, né? Toda aquela emoção daquele gol, e ele saindo do campo, descendo para o vestiário, aí eu só comentei assim, né? Um passant, e juro que sem intenção, sem segundas intenções, eu só falei mesmo para brincar com ele, que eu tinha uma intimidade muito grande com ele, né? Falei, ô Alex, ô Xará, essa camisa sua vai valer ouro a partir de agora, hein? Aí ele olhou assim, olhou para mim, você quer? Falei, tô brincando, né? Não, você quer? Eu quero. Tá bom. Aí ele tirou e me deu, jogou a camisa suada assim na minha mão, a camisa desse jogo. E eu tenho até hoje essa camisa guardada em casa. Então foi um dia marcante por diversas razões, né? Por isso, pelo Silvério, pelo gol em si, enfim. Então foi uma grande experiência da minha vida aí que eu tô te contando, Nilson. Pô, sensacional, Alex. E assim, cara, depois da Bandeirantes teve a Rádio Record, né? Também que você foi lá, pouco tempo. Fiquei um pouco lá, o suficiente para ir cobrir a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, né? Acompanhei a seleção brasileira lá, tudo. Aí depois de um ano e alguns meses, acabou acontecendo algumas coisas na Record ali, nos bastidores que não foram legais. Acabei saindo da rádio, né? E alguns meses depois fui chamado para conversar pela Rádio Bandeirantes mais uma vez, onde eu retornei para o Grupo Bandeirantes e fiquei por mais um bom tempo ainda. Aquilo foi em 2007 e eu saí da Bandeirantes em 2015, né? Então eu fiquei mais 8 anos no Grupo Bandeirantes depois que eu voltei, né? Depois que eu saí da Bandeirantes em 2015, então eu fiquei 8 anos antes e 8 anos depois, em média aí 16 para 17 anos no Grupo Bandeirantes, onde eu aprendi tudo, né, dentro do jornalismo esportivo, praticamente, onde eu consegui realizar todos os meus sonhos em termos de cobertura jornalística, né? Graças a Deus eu consegui cobrir todos os eventos que eu sonhei em cobrir. Posso te dizer que hoje não me falta mais nada em termos de cobertura de evento, né? Pude acompanhar em loco, né, 3 Olimpíadas, Copa do Mundo, como repórter, pude aprender a ser apresentador de programa. Ainda não sei apresentar, mas eu comecei a falar.
comecei a apresentar lá, estou tentando ainda, a gente tem que sempre melhorar a cada dia, onde eu comentei programas, participei como debatedor de programas, e onde eu comecei a narrar jogo de futebol também. Então foi tudo dentro do Grupo Bandeirantes que eu acabei aprendendo tudo que hoje eu tento fazer na sequência da minha vida profissional, né? E Alex, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, assim que todo mundo tem aquela competição que marca a sua vida, cara. Para muita gente, a Copa do Mundo, né? Você cobrir uma Copa do Mundo é o ápice da carreira. Para você também foi? Eu só vou ser bem sincero. Apesar do futebol, para mim, ser realmente o principal esporte, porque para o brasileiro, de um modo geral, não tem jeito de fugir disso, as audiências dizem isso, os investimentos dizem isso, né? O número de propaganda, de investimentos dentro do futebol é completamente diferente, é uma outra realidade em relação às outras modalidades. Só que em termos de trabalho, de cobertura, eu vou ser bem sincero com você, o evento mais legal, mais prazeroso para você cobrir, na minha opinião e na opinião de muita gente que eu conheço, que já conversei sobre isso, não é Copa do Mundo, e sim Olimpíada. Você cobrir uma Olimpíada no local, cara, é um negócio indescritível, inexplicável, não dá para você, em palavras, explicar o que significa estar numa Olimpíada, vivendo aquele clima olímpico, acompanhando aqueles jogos, entrevistando aqueles atletas. É um clima diferente de Copa do Mundo. É um clima de mais amizade, é um clima de mais companheirismo. Copa do Mundo é muito competição, 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 que a gente gosta também. É maravilhoso. A Copa do Mundo, a gente quer torcer para o Brasil, enfim, cada povo torcendo por sua seleção, é maravilhoso. A disputa é legal demais. Se cobrir a Copa é uma adrenalina gigante. É sensacional. Mas a Olimpíada, além de ser também assim, em relação às competições, tem uma magia diferente, cara. É um negócio assim que parece que você está fazendo parte, parece que o mundo inteiro está te abraçando, sabe? É um negócio assim de calor humano, um negócio de prazer assim profissional, sensacional. E eu tive a alegria, a honra, e isso vai ser inesquecível para mim, para minha vida, de estar em 3 Olimpíadas muito especiais, assim, sabe? E conhecer culturas novas, conhecer países novos, pessoas diferentes que você talvez nunca mais vai encontrar na sua vida, né? Porque talvez você não tenha mais oportunidade de estar nesses locais por conta própria, né? É muito difícil, é muito caro, tudo. Enfim, mas então eu estive em Sydney fazendo a Olimpíada de 2000, cara. Nossa, eu conheci lugares e pessoas sensacionais. Atenas, na Grécia, foi o evento mais emocionante da minha vida, né? Eu chorei demais cobrindo a Olimpíada de Atenas. E Pequim também, cara, estando numa outra cultura completamente diferente da nossa, aprendendo a lidar, né, com o povo de lá, tentando se comunicar com as pessoas, e as pessoas querendo também se comunicar. Eles abraçaram os brasileiros de uma maneira assim calorosa, eles não conheciam um povo tão afável como o brasileiro, então chegavam os brasileiros, os jornalistas brasileiros, eles faziam uma festa e ficavam, sabe, felizes, abraçavam, cumprimentavam, queriam se comunicar, queriam falar. Então a gente ali ficou especializado em mímica, né? Porque falar chinês demora difícil, muito, né? Muito difícil. Então cobrir a Olimpíada é sensacional, cara. Para mim foi muito melhor do que cobrir Copa do Mundo, embora cobrir Copa do Mundo também tenha completado a minha vida, né? Como profissional. Cara, só aproveitando, Alex Miller, também quem está aqui na cobertura da nossa entrevista é a Rádio Web Top Sport também, dando um apoio. Então a gente aí, Bicuda FM, Rádio Top Sport, tá. Bicuda FM, Top Sports FM, que alegria, tamo junto, Nilson. Grande Alex. Alex, e como é que é essa transição, cara, pra narrador, cara? Porque é diferente, né? Você sair ali de uma reportagem e começar esse desafio de narrar. E principalmente começando em rádio, que é outro ritmo, né? É no pique. Correria no pique. Cara, acho que foi o grande desafio da minha vida. Deixar de ser repórter, onde eu já tinha uma situação confortável, né? Em 2012, inclusive aqui em São Paulo, Wilson, não sei como é que é aí no Rio, assim, a repercussão disso, mas aqui em São Paulo existe uma premiação anual
que é o troféu ACESP, né, no fim do ano, que é entregue, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Ela promove, né, essa premiação e é voto popular, né, as pessoas votam pela internet, o público, né, vota, enfim. E em 2012, eu tinha, em meio a repórteres gigantes em termos de qualidade aqui em São Paulo, eu tinha ficado no top 3, eu tinha sido eleito ali para ficar entre os 3 repórteres de 2012, né? Pelos trabalhos realizados ali na época na Rádio Bandeirantes. E aí me veio o convite da confirmação de algo que já estava sendo ensaiado um tempão atrás, de eu tentar essa experiência como narrador, né? Por ideia de quem comandava o grupo de rádio naquela época lá na Bandeirantes. Então, no momento em que eu estaria, teoricamente, no meu auge como repórter, né, maduro, experiente, com um trabalho sendo reconhecido por todo mundo, inclusive pelo público, tanto é que eu estava sendo ali considerado um dos 3 melhores daquele ano. De repente eu largo tudo isso, que era algo seguro e confortável para mim, porque eu fazia ali já de uma forma automática, né, aquele trabalho da reportagem, para abraçar um desafio que eu nunca imaginava que eu iria abraçar. E eu nunca tinha sonhado em ser narrador. Assim, não comecei minha carreira assim, um dia como repórter falando, mas um dia eu quero narrar. Não tinha esse sonho. Só que aí as pessoas tiveram essas ideias aí, quer tentar, quer testar. Eu falei, cara, a gente não pode falar não para nada nesse mundo, né? Vamos testar. Aí eu fiz uns testes lá, enfim. E em 2012 acabou acontecendo essa transição. Estreiei na final da Copinha de 2012, da Copa São Paulo de Júnior, Fluminense e Corinthians no Pacaembu. Foi 2-1 para o Corinthians. Então, como um palmeirense, eu tive que estrear como narrador gritando Corinthians campeão. Então já foi um teste logo de cara para mostrar, bom, se você quiser seguir, pode ir, porque você foi bem, gritou como um corintiano, vamos lá, e enfim, foi bem legal a experiência. E depois outras coisas surgiram também na minha vida profissional, que até fizeram com que a narração ficasse num segundo plano depois de um tempo, né, que foi a apresentação de programas, né, principalmente na TV. Então o esporte interativo acabou sendo uma sequência da minha vida profissional. Eu deixei de narrar futebol no rádio, na Band News FM, né, fiquei ali uns 3 anos, quase 4, narrando na rádio Band News FM. E aí chegou a oportunidade de ir para a televisão, fazer um projeto de televisão para depois apresentar um programa que foi o Mais 90, que foi um grande sucesso no esporte interativo, mas depois com o fim do canal, o programa também acabou, né? O canal na televisão não existe mais, agora só nas plataformas digitais, onde ela é também gigantesca, mas com conteúdos mais específicos para as plataformas digitais. Então o Mais 90 acabou saindo do circuito, deixando saudade para muita gente. Muita gente, inclusive, para mim também, eu me amarrava. E deixa eu fazer uma pergunta, antes de chegar o Mais 90, você chegou na Rede TV, cara. Eu acho, cara, sinceramente, Alex, você trabalhou em 2 emissoras que eu acho muito bacana. Que é a Rede TV, que dentro da TV aberta é um diferente, né? Pelo menos veio com a proposta de ser diferente. Tem programação lá, programa de fofoca, pô, tinha o Roberto Avalone, meu Deus, né? O Vanucci depois, cara, assim, Fefão, que um dia desse eu conversei com ele, cara, e depois o esporte interativo, cara. Pô, cara, você trabalhou, na minha opinião, em 2 emissoras sensacionais. Como é que chegou o convite para ir para a Rede TV? Começou pela identificação profunda que aconteceu entre mim e o saudoso Roberto Avalone, né? O Roberto Avalone era o apresentador, era o âncora, um dos maiores apresentadores e jornalistas que eu conheci, né? Desde a TV Gazeta aqui em São Paulo, né? Acho que no Rio não passava o Mesa Redonda, Futebol Debate da TV Gazeta. Aqui era o José Carlos Araújo, né? Exato. Então, só que aqui em São Paulo sempre foi um programa tradicionalíssimo aos domingos à noite, né? Depois das rodadas, principalmente numa época em que ainda não existiam os canais a cabo. Então não tinha canal ainda, que o esporte era 24 horas por dia. Então o público de TV que gostava de esporte esperava o Mesa Redonda. Era um negócio assim do momento. Cara, acabou o jogo, acabou o clássico, acabou aquele jogão.
todo mundo ia para casa esperar 10 da noite para assistir ao Mesa Redonda do Avalone. Então, aquela década de 80, 90, foi assim, um negócio assim, para o telespectador que marcou realmente na vida das pessoas daquela geração, né? Que são pessoas da minha geração. E o Avalone, eu sempre fui fã do Avalone. E até chegar um momento em que eu também tive a oportunidade, não só de conhecer o Avalone, mas de trabalhar com o Avalone na Rádio Bandeirantes. E por uma, sei lá, por uma coincidência, por uma curiosidade, eu sempre gostei de brincar, de imitar o Avalone, né? Daquele jeito dele, sempre um jeito caricato, engraçado e ao mesmo tempo sério, querendo disfarçar o tamanho do amor dele pelo Palmeiras e ao mesmo tempo não disfarçando, mas também não assumindo escancaradamente, como eu assumo. Então, eu não sou valoriense, eu sou jornalismo futebol clube, mas que veste verde e branco. Então, assim, ele fazia, né, brincava. E aí, ele, mesmo antes de trabalhar na Rádio Bandeirantes comigo, ele já me conhecia, eu já tinha ido participar desse programa que, quando eu era criança, eu assistia na TV Gazeta, né, como convidado. Fui lá, acho que 2 ou 3 vezes participar, com o Avalone apresentando. Foi muito. Nossa, foi uma honra. E no mesmo programa que eu estava lá, estava o Evair sentado. Pô, é um negócio assim. Sabe, eu estava ainda naquela fase de deslumbre, assim, sabe? Um negócio maravilhoso. E aí o Avalone me conhecia, gostava que eu imitava, dava risada pra caramba. E quando ele foi trabalhar na Rádio Bandeirantes, a gente começou a conviver no dia a dia, né? E aí a gente fez uma amizade muito legal, a ponto de, quando ele teve a oportunidade de retornar para a televisão, depois que ele saiu da Gazeta, e aí teve o convite para ele, Avalone, apresentar o Bola na Rede em 2004 na Rede TV, ele tinha que montar a equipe dele para fazer esse programa. E por conta dessa identificação que a gente criou, essa amizade que a gente construiu, ele me chamou para fazer parte do Bola na Rede com ele. Então isso para mim foi uma glória, né, cara? Pô, um dos caras que eu mais reverenciei na minha vida como jornalista, me chamando e me abrindo as portas da televisão, me dando a primeira oportunidade para participar efetivamente de um programa de televisão. Então isso aí era um negócio que não cabia em mim, assim, sabe? Eu não tinha noção do que significava aquilo para mim. E aí foram 4 anos de Bola na Rede, né? O Avalone na maior parte do tempo, e depois com o Fernando Vanucci, que assumiu quando o Avalone saiu da Rede TV, e também criei uma amizade até hoje com o Fernando Vanucci, uma figura sensacional. Manda um beijo pro Vanucci aqui também. Grande Vanucci, aqui, Vanucci. Fala com ele, que, cara, ele é uma figura humana fantástica, eu adoro o Vanucci, mas como a gente está falando do Avalone, né, então a gente criou essa amizade muito grande. Então, pelo fato de ter acontecido tudo isso antes, a gente ter trabalhado junto na Bandeirantes, ele ter me levado para a televisão, me dando a chance de, pela primeira vez, trabalhar na televisão efetivamente, eu tenho o Avalone como o meu mestre no jornalismo, principalmente quando o assunto é televisão, né? O cara que abriu as portas para a minha vida profissional dentro da TV. Pô, sensacional. E é uma transição também um pouco diferente, né, Alex Miller? Porque você sai do rádio, que você não tem problema de imagem, né? Você pode ficar tranquilo, falar que é a sua voz que é o importante. E aí você vai para a televisão, né? Que tem toda aquela coisa, né, de marcação, né? É uma transição um pouco difícil para quem vem de rádio abandonar algumas coisas como a mão, né? Eu sou uma pessoa que a mão não para, né? Não sei se você teve essa dificuldade. Não, cara, mas você acaba se adaptando, sabe? Você é obrigado a se adaptar. E eu acho que é mais difícil quem é da televisão se adaptar ao rádio do que quem é do rádio se adaptar à televisão. Porque o rádio te dá uma bagagem, te dá uma experiência, te dá uma agilidade para você lidar com as situações, com os imprevistos, que nenhum outro veículo te dá. Então, o senso de improviso que você constrói trabalhando no rádio, você usa isso em outros veículos de uma maneira assim, quase que automática, né? Então, acho que a maior dificuldade seria essa. Ir para a televisão, eu não tive essa dificuldade de me adaptar tanto, né? Até porque eu fui mais para apresentar programa do que para narrar. E mesmo quando eu narrei, ainda narro, né? Ali na TNT, né? Quando tem a Champions League, principalmente
na fase preliminar, que tem muitos jogos, então sobra jogo para todo mundo, um monte de jogo, enfim. Então a gente busca até diminuir um pouco o ritmo, né? Porque a nossa escola é o rádio, e o rádio faz com que você tenha um ritmo um pouco mais acelerado, né? E na televisão você tem que ser mais compassado, trabalhar com a imagem, e o meu jeito de ser na vida e no trabalho é um jeito mais alegre, né? Mais alto astral, mais brincalhão. Como narração, eu me espelho muito no Silvio Luiz, né? Que sensacional. Marcou a minha infância. Eu assistia aos jogos de televisão quando era o Silvio Luiz narrando, eu achava que era mais legal e que o meu time ia ganhar porque era o Silvio Luiz, né? E normalmente não era assim, porque meu time só me deu tristeza enquanto eu era moleque. Mas fui ver o Palmeiras campeão com 18 anos, Nilson. Não é fácil, não. O Palmeiras pegou uma fila gigante, né? De falta de tipo. Então, o jeito que o Silvio Luiz narrava, eu me divertia, era um lazer, cara. Eu me sentia assim, num entretenimento sensacional. E como eu sou assim também, né? Brincalhão, gosto de tirar sarro, brincar, dar risada com tudo, eu tentei levar isso um pouco também para a minha narração, lembrando do Silvio Luiz, né? Então eu gosto de brincar com a imagem, eu torço para acontecer algum lance bizarro no campo para eu tirar um sarro do cara, eu torço para aparecer a imagem de alguém aqui bancada metendo o dedo no nariz, que aí eu vou falar, vai ter baile hoje, ó, tá limpando o salão, coisa que a gente brincava quando era criança, tirar uma onda, tirar sarro, brincar com a imagem e ao mesmo tempo também passar a emoção do que está acontecendo no jogo. Então, é assim que a gente vai indo, né, Nilson? Exato. E você chegou ao Esporte Interativo, né, para apresentar o Mais 90, que era sensacional. Teve a oportunidade de narrar. Cara, como é que foi chegar ao Esporte Interativo? Como é que foi o convite, cara? Apresentar o projeto, o programa? Como é que foi que surgiu? Bom, surgiu quando eu saí da Rádio Bandeirantes e do Grupo Bandeirantes, na verdade, porque eu trabalhava lá em tudo, né, nas rádios, no Band Esportes, fazia programa da Renata Fã, o Jogo Aberto, eu participava direto ali, umas 2, 3 vezes por semana, eu estava na hora do almoço lá com a Renata Fã, o Denilson, Ulisses Costa, o Dr. Osmar de Oliveira, saudoso Dr. Osmar de Oliveira, um beijo para o senhor no céu aí, Dr. Osmar. Então, quando eu saí do Grupo Bandeirantes, eu falei, bom, agora vamos ver o que eu vou fazer, né? E eu sabia que um grande amigo meu estava já há muito tempo nesse projeto do esporte interativo, que sempre foi um projeto que eu fui muito simpático, porque ele era um projeto que tinha uma cara parecida com a minha, no sentido de algo jovial. Eu sou velho já, mas assim, o estilo jovial, uma coisa alegre, uma coisa para cima, uma coisa alto astral. E esse amigo que eu estou falando é o André Henning, que é o principal narrador da TNT Esporte Interativo. Eu liguei para o André na mesma hora, a gente tinha feito amizade já de 15, a gente já era amigo há acho que uns 15, 16 anos de amizade, assim. E falei, André, saí aqui da Band, do Grupo Bandeirantes, cara. Se você vislumbrar alguma coisa para mim aí, me dá um toque, enfim. Cara, não deu 5 minutos, ele me ligou de novo, depois que desligou o telefone, e depois me contou toda a história. Porque acho que nada é por acaso na nossa vida, né? Eu costumo dizer que não existe coincidência, existe deusidência, né? Deus move os pauzinhos dele do jeito que ele quer e a gente nem percebe, né? Eu acredito muito nisso. E na hora que eu liguei para o André falando isso, ele estava na frente do diretor do Esporte Interativo, do coordenador de esportes, conversando justamente sobre passos maiores do canal e que eles iriam dar, que já tinham possibilidade de dar, e estavam pensando em nomes, né? E quando eu liguei, o André me contou depois que quando ele desligou o telefone, ele falou, cara, acabamos de ter uma resposta aqui já que me ligou. Aí os caras, quem? O Alex Miller, ele saiu lá da Bandeirantes e me ligou querendo alguma coisa. Pô, cara, chama, traz, é um cara que encaixa, eles falaram, é um cara que encaixa perfeitamente aquilo que a gente tá imaginando. E aí o André me ligou logo depois, cara, o problema é que você tem que vir para o Rio, porque o esporte interativo é no Rio. A gente vai montar um estúdio em São Paulo, vai ter um programa em São Paulo, vai ter conteúdo sendo gerado em São Paulo, mas ainda a gente não tem estúdio, não tem nada, nós vamos ainda ter, mas ainda não temos.
você viria para o Rio? Cara, eu vou para a China, cara. É só, vamos conversar que eu dou um jeito, né? E não deu outra, cara. Isso aí foi em dezembro, final de janeiro eu já estava morando no Rio de Janeiro, fiquei o ano inteiro morando no Rio, em 2016, onde eu comecei participando dos programas do esporte interativo, comentando e narrando jogos no esporte interativo, para que em 2017 eu voltasse para São Paulo e inaugurasse o estúdio, né, do esporte interativo em São Paulo, apresentando o programa Mais 90. Né? Isso foi no dia 30 de janeiro de 2017, que a gente estreou o programa Mais 90 no estúdio de São Paulo, e aí continuamos a trajetória dentro do esporte interativo aqui em São Paulo. Cara, é um programa absurdo. E como é que é narrar a Champions League, cara? Sério, é um negócio que eu particularmente, cara, eu tenho uma paixão, cara, pelo Champions League. Eu imagino pra pessoa que deve ser uma loucura, né, cara? Anderson, deixa eu aproveitar para responder uma pergunta aqui. O perfil aqui, Blog Alviverde, já perguntou: minha família foi junto pro Rio? Cara, esse foi o meu maior drama, na verdade, porque eu deixei minha família em São Paulo para ir para o Rio, porque a expectativa deles, quando eu fui para o Rio, era de que em 3, 4 meses a gente já teria o estúdio em São Paulo. Então, quando você vai para ficar 2, 3 meses, você fala, não, tudo bem, vamos encarar que dá. Mas aí depois de 3 meses, não rolou. Aí foi adiando, 6 meses, que acabou que só no ano seguinte. Então, não foi fácil esse momento, né, mas eu, sempre que podia, e a TV me ajudou muito nesse sentido, voltava para São Paulo, ficava um pouquinho com eles, depois voltava para o Rio. Então, eles foram muito bacanas comigo, compreensivos nesse aspecto de saber que minha família estava em São Paulo, e foi muito bacana, foi muito legal. Então, fiz esse parênteses aí para responder a pergunta. Sim. Do nosso querido blog aqui, show. Blog que é pra eles que a gente vai, cara. Isso aí. Mas o que você tinha perguntado mesmo? Não, a emoção, qual é o sentimento de você? Cara, é muito legal, cara. É muito legal. Realmente é maravilhoso. Eu gosto muito de brincar no começo das transmissões que eu faço da Champions League. Quando tem a música, né, o hino da Champions, Sim. Quando os jogadores estão perfilados, aí começa a tocar o hino da Champions. Aquele momento é mágico, não só para os jogadores, mas para a gente também, para o torcedor, dá um arrepio ali, né? Então, vamos agora ao hino da Champions! Aí para tudo, porque ali parece que é o ápice do mundo, né? Acho que o mundo para ouvir aqueles segundos, né? E aí depois a bola rola, e é evidente que o nível do futebol apresentado na Champions League é um nível diferente, é a NBA do futebol, a Champions League, né, cara? Então, realmente é algo maravilhoso. Mas eu não vou negar para você que eu gosto mais, assim, meu prazer pessoal, eu gosto mais do nosso futebol caseiro do que do futebol internacional. Sério? Os jovens, principalmente, tendem a até torcer para times de fora, né? Já tem muita gente que torce para o Barcelona, para o Real Madrid, mais do que torce para um time daqui, né? Principalmente de outros estados que não tem assim, um centro muito grande, né, de futebol de Série A, enfim. Mas, cara, eu, por ter amado o futebol, me apaixonado pelo futebol, numa época em que a gente só tinha futebol aqui, que mostrava aqui, eu acabei me apaixonando por isso. Então, tenho o prazer de narrar uma Champions League, mas se você falar para eu narrar um jogo da Série D do Campeonato Brasileiro, eu vou narrar assim, cara, no mínimo com a mesma alegria como eu fosse escalado para narrar um jogo do Real Madrid, do Barcelona, do Liverpool, não interessa, cara, eu gosto muito. Tanto é que eu tentava levar essa alegria para esses jogos assim. O Esporte Interativo, em 2016, transmitia vários campeonatos do Norte e Nordeste, né? A gente transmitia o Campeonato Potiguar, Campeonato Alagoano, Copa Verde. Então, eram jogos que tecnicamente e obviamente tinham um nível técnico infinitamente mais baixo do que jogos da Europa. Uhum. Mas, por aquele jeito que eu já te contei aqui que eu tenho de narrar, quando aconteciam lances engraçados, o cara pisava na bola e caía de bunda no chão, o cara ia chutar pro gol, chutava lá no outro estado. Eu gostava, eu acabava entrando naquela onda ali e brincava.
Tanto é que se você puxar no YouTube aí um vídeo, né? Acho que é Alex Miller narra lances bizarros, ou lances bizarros para Alex. Então, alguma coisa, você puxar e tem, não sei, acho que 2 milhões de visualizações, porque é um compilado que eles fizeram, um resumo de lances bizarros que eu narrei desses campeonatos, né? Então é só zoeira, cara. Então, isso marcou também, porque eu gostava, e não era com desrespeito, era com alegria, era para brincar junto com o momento, porque com certeza eu ria, e muita gente riu também, de um chute bizarro, de um lance maluco, né? Então, o cara caía sozinho, falava que o fantasma derrubou, dava risada junto. Então, cara, o negócio é você saber aproveitar cada momento ali da sua vida, do trabalho que você faz. Aproveitar só mandar um abraço rapidinho, Alex, pro Heitor Frutuoso, o garoto que apareceu no pique. O garoto, olha, narra muito, Alex. Narra muito. O garoto top, é novo. Tem 17 anos. Descobri ele lá, né, no fim do mundo lá. Eu falei, vem cá, meu garoto, com 14 anos, vamos narrar. E agora é um baita narrador. Rodrigo Costa também, que formou a rádio dele, Rádio Piabanha, cara, e lá de Petrópolis, e tá se destacando. E o pessoal que começou aqui com a gente e se destacando. E o projeto, pô, eu fico muito feliz. E Alex Miller, Rádio 9 de Julho, cara, como é que surgiu o projeto? Porque, cara, é muito legal o modo que você faz o programa. O ouvinte participando, né? Essa coisa interativa que você tem, e é difícil demais fazer isso, cara. É muito difícil. E você faz com maestria. Bondade sua, Nilson. Eu gosto mesmo porque eu acho que o público é a razão da nossa existência, da existência da nossa profissão. A partir do momento em que ninguém mais te ouvir, te assistir, te acompanhar, vai vender bala na rua, vai plantar batata, vai trabalhar no mercado, no banco, vai fazer outra coisa, busca outra profissão. Porque se chega um momento que ninguém mais te acompanha, ou se chega um momento que você perde a sua credibilidade por algo errado que você faça, né, o grande tesouro do jornalista é o nome, né, é a credibilidade. Não existe nada mais valioso para um jornalista do que o nome dele, do que a credibilidade que ele passa para o seu público, né? Então, se você perde isso, esquece, cara. Esquece que você vira um personagem, um fanfarrão, e se especializa em ser só um fanfarrão, ou vai buscar outra coisa para fazer também. Então, eu gosto muito de lidar com o público, de interagir com o público. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas que acabam não entendendo isso e mandam mensagens de baixo nível, palavrões. Então, a gente é obrigado, por exemplo, a não colocar ouvinte ao vivo, né? Eu não coloco ouvinte ao vivo para evitar, né, problemas maiores. Então, hoje a gente tem ferramentas para compensar essa situação, como, por exemplo, o WhatsApp. Eu gosto muito de usar as mensagens de áudio dos ouvintes. Eu leio também perguntas de texto, né, de vez em quando, principalmente quando a pergunta é muito boa, que encaixa no momento que a gente está no programa, mas eu valorizo demais e dou preferência, priorizo as mensagens de áudio, porque aí o ouvinte se ouve. Eu brinco, né? Manda sua mensagem de áudio porque você manda sua pergunta e você se ouve, você participa, você faz comigo o programa. E eu estimulo os ouvintes a mandarem mensagens de áudio. Eu gosto disso, né? E eu senti muita falta no rádio, de uns anos para cá, Nilson, de programas esportivos que priorizassem a informação, a notícia. Nada contra os outros jeitos de se fazer programas esportivos e que acabaram ganhando mais espaço aqui em São Paulo, que são programas com viés de humor ou viés de debate. Eu gosto muito, eu dou muita risada ouvindo Na Geral, ouvindo Estádio 97, são estilos que eu gosto também, eu dou muita risada, eu gosto, como eu sou brincalhão, eu gosto disso. Debate, eu me amarro, debate, tem programas de debate sensacionais no rádio, né, na Jovem Pan, tem o Esporte em Discussão, que o Vanderlei Nogueira apresenta na hora do almoço com grandes debatedores, eu adoro. Só que, ao mesmo tempo, eu senti que ao longo dos anos, o rádio não abriu mais espaço para aquele programa com notícia, com informação, com bastidores, o repórter que dá um furo, que descobre uma informação e traz uma entrevista diferente, algo que você percebe que aquele repórter trabalhou para conseguir, né? Então,
isso se perdeu ao longo dos anos. E quando eu tive a chance de montar esse projeto e apresentar na Rádio 9 de Julho, eles abraçaram, eles gostaram. Sensacional. E eu vim para cá em janeiro do ano passado. Eu falo vim para cá porque eu estou nesse momento no estúdio da Rádio 9 de Julho, tem aqui o logo. Né? Acabei meu programa às 19 horas e um pouco depois a gente entrou na live. Então, eu te perturbando já, né? Ó, a hora que você quiser, eu te perturbando já. Sem problema, a gente combinou e com o maior prazer, cara. Então, eu fiz isso. E para fazer isso, eu tive que contar com a participação da reportagem. Você não faz programa assim, como eu falei, sem repórter bom. Tem que ter repórter bom, de peso, repórter que sabe do que está falando, que domina o dia a dia do clube, domina a política do clube, conhece todo mundo do clube. Se não for assim, não adianta. Vai fazer outro tipo de reportagem, mas não vai trabalhar numa rádio que prioriza a informação. E graças a Deus, eu consegui trazer os melhores repórteres hoje que a gente tem aqui, ou alguns dos melhores repórteres, sem dúvida, ainda temos excelentes repórteres em São Paulo. Caiu muito a qualidade de 15 anos, 20 anos para cá. Antigamente tínhamos mais quantidade de grandes repórteres. Hoje nós temos menos grandes repórteres, mas ainda temos. E 4 deles estão comigo, graças a Deus. E cada um dominando completamente o seu clube, que é o Ademir Quintino, que, cara, ele domina o Santos como ninguém. O povo adora o Ademir Quintino. O torcedor do Santos idolatra o Ademir Quintino. O Ademir sabe mais do Santos do que o presidente. É um negócio assim maluco. O que o Ademir Quintino faz no Santos é genial. O Rodrigo Fragoso, que acompanha o Palmeiras, é o repórter. Conversou comigo. Comigo. Cara, ele é jovem. E eu não tenho dúvida de que ele será um dos grandes jornalistas desse país. Não tenho dúvida nenhuma. E manja tudo do Palmeiras. É esforçado, é inteligente, é perspicaz. É um cara que entende de futebol, entende de tática, sabe conversar com as pessoas. É um cara maravilhoso e eu estou muito bem servido no Palmeiras com o Fragoso. O Rodrigo Vessone, que também é gênio no Corinthians, conhece todo mundo, sabe o que cada um pensa ali no Corinthians. E o Eduardo Afonso, que há mais de 20 anos respira o São Paulo, vive no dia a dia de São Paulo, da ESPN Brasil também, né? E que faz com a gente o Sport 9. Então, o Sport 9 da Rádio 9 de Julho conta com 4 dos grandes repórteres desse país. E, apesar do apresentador ser ruim, o conteúdo que eles trazem é muito bom, entendeu? Então, e aí a gente chama os ouvintes, e agora com a pandemia a gente teve que mudar um pouco o jeito do programa, porque como não tem futebol, não tem bola rolando, a gente deixou de lado um pouco o programa informativo, porque não tem treino, não tem jogo, não tem dia a dia, então você perde um pouco aquela coisa do noticiário diário. Então a gente mantém os destaques dos clubes, eles entram no começo do programa, mas a maior parte do programa, os últimos 40 minutos, a gente tem preenchido com grandes participações de entrevistados, com grandes bate-papos, né, com amigos do jornalismo, do futebol, ex-jogadores, jornalistas, enfim. Então, eu tenho tido uma alegria muito grande também nesse momento por perceber que monstros sagrados do jornalismo e do esporte brasileiro topam conversar comigo. Então, isso, para mim, é uma prova de que esses 24 anos de carreira que eu tenho até agora deram certo, sabe? Então, o carinho que eu recebo dessas pessoas que aceitam participar comigo me dá uma alegria muito grande, uma honra muito grande que eu tenho de entrevistar e conversar com pessoas de ponta. É muito legal, viu, Nilson? O Gabriel Prado tá pedindo para você mandar um beijo para ele, Alex Vireira. Cadê o Gabriel Prado? É que a minha mensagem... não é beijo não. Gabriel Prado, cara. Ó, é biquinho. Não é beijo, não é biquinho. Trabalhamos juntos na Bandeirantes, cara. Hoje ele tá na Globo News, um grande jornalista, um grande repórter, o Gabriel Prado. E o cara é sensacional, gente boa demais. A gente brincava muito, porque ele é outro sarrista, né? Outro brincalhão. E quando a gente tava junto ali na Bandeirantes, a gente via uma cena curiosa de alguém, um cara que falava uma bobagem, assim, olhava para ele. Não sabe nada. Aí, manda biquinho. Aí, Gabriel Prado, meu garoto. Valeu, Gabriel. Gente boa demais.
E, Alex, você está já indo para o final. Também não vou te segurar até o final, que você ainda vai fazer uma viagem ainda, né? Mora em outra cidade, mas eu... Peraí, Fabiano Vilas Boas, cara, tá escrevendo aqui, eu tive a honra de trabalhar contigo. Cara, Fabiano Vilas Boas é um dos grandes caras que eu trabalhei na Rádio Bandeirantes, um dos grandes operadores de áudio, né, central técnica, mesa do ar, um cara vibrante, um cara que vive, ele respira o rádio e faz com amor também. Grande Fabiano Vilas Boas, saudade, meu garoto. Meu Deus! Fala aí. E assim, cara, mas eu queria, em primeiro lugar, te agradecer muito, Alex, sério, muito, porque você foi atencioso desde o início, é um cara que é sensacional, é referência, né, pra gente que tá aqui começando, imagina, cara. Sério, é sim, cara, porque o jeito que você faz... Opa, até caiu aqui, ó, de emoção. Até caiu de emoção o telefone do tripé aqui. Vamos lá, vou segurar na mão, pronto. Que você faz de um jeito que a gente gosta muito, com uma coisa leve, cara, que é sensacional, cara. E assim, eu fiquei muito feliz quando você aceitou, eu mal acreditei, eu falei, caraca, então eu quero realmente te agradecer do fundo do meu coração, cara, por aceitar conversar aqui conosco. Que isso, cara, meu, tem essa, Nilson, a gente está aqui para isso, cara. A gente está nesse mundo aqui para isso, para um conversar com o outro, um se relacionar com o outro, trocar ideias com o outro. E não tem esse tipo de sensação, não, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação de conversar com você e de aceitar o convite quando é feito com carinho, que a gente percebe, assim, sabe, o carinho que as pessoas têm conosco é algo que toca realmente. E eu faço questão de, dentro do possível, né, dentro da possibilidade nossa do dia a dia, às vezes também a nossa vida é muito corrida, é muita coisa, são grandes distâncias, grandes trabalhos para serem realizados em casa, na profissão, então nem sempre dá, né? Mas eu fiquei também muito feliz de receber o seu convite aí. Tem gente querendo fazer pergunta. O Gabriel Prado quer fazer pergunta para mim o quê, Gabriel Prado? Faz pergunta então. Ó, o cara da Flórida vendo a gente aqui, ó, o tiozão do Verdão, em Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos, está acompanhando a gente aqui, ó, Nilson. Olha que alegria. É verdade, ó. Tem aqui, ó, o Gabriel, vamos lá. Alex Miller, queria saber como você nunca está triste no trabalho. Em meio a um mundo raivoso e tão polarizado, como manter a serenidade? Você se inspira em quem? Ou quem? Cara, que pergunta complicada para responder, meu, porque para eu manter o meu jeito de ser, eu acho que é porque acho que eu faço o que eu amo, né? Acho que eu trabalho numa profissão que eu escolhi e que eu amo de verdade. E fazer isso aqui me faz feliz. Acho que é por isso, porque é evidente que as preocupações que eu tenho na minha vida, né, os problemas que a gente tem, sobretudo de ordem financeira, que é um negócio que tira a nossa paz, nosso sossego muitas vezes, mas eu aprendi que a gente tem que sempre viver um dia de cada vez, entregar nas mãos de Deus. Eu tenho muita fé nessas coisas, assim, de você não se desesperar. Eu aprendi a entregar a minha vida a Deus mesmo, assim, sabe? De encarar dessa forma e deixar nas mãos dele, porque mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer do jeito dele, e seja do jeito que ele quiser, basta a gente reunir forças para aceitar o que ele prepara para nós, assim, sabe? Seja coisa boa ou coisa ruim aos nossos olhos, mas aos olhos dele a gente não tem como alcançar. Muitas vezes o que a gente acha que é ruim hoje, a gente nem imagina por que está acontecendo aquela coisa ruim, desagradável naquele momento na nossa humanidade. A nossa humanidade não alcança os olhos de Deus. Então, que ele nos conduza e, enquanto isso, a gente tente viver um dia de cada vez para não pensar também em todos os problemas que a gente vai ter que resolver amanhã. E aí, vivendo hoje, fica um pouco mais leve e a gente pode ser com um pouco mais de facilidade aquilo que a gente é na essência. E, no meu caso, ser assim, tentar dar risada, tentar ser alegre, tentar brincar com as pessoas, com todo mundo, né, e olhar para os olhos de todo mundo com a mesma maneira, da mesma maneira, do mesmo jeito, tendo a convicção de que ninguém é mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Você pode saber mais do que o outro, você pode ter uma posição maior do que o outro, mas repito, aos olhos de Deus, que foi onde eu aprendi essas coisas, todo mundo é igualzinho, do mesmo jeito,
ninguém vale mais do que ninguém. E a nossa luta aqui é para que um dia, quando a gente acabar a nossa missão aqui na Terra, para que a gente vá para o mesmo lugar, que é ao lado do Pai. No pique, 15 segundos, quero agradecer. E olha, cara, tá, você mora aqui no meu coração, cara. Valeu demais mesmo, Alex. Valeu, cara. Fica com Deus. Prazer, Luciano. Gente.